Ora, você se fia mais na opinião dos teólogos judeus do século II do que na da Igreja. Que autoridade os judeus têm para definir o cânon, afinal? Claro que tinham autoridade para definir o cânon antes da Igreja, mas o auto-intitulado Concílio de Nicea só aconteceu no ano 90 depois de Cristo. Até lá a Septuaginta era usada sem restrições, tanto que os apóstolos a citavam. Tal concílio reunindo os rabinos judeus em Nicea se reuniu justamente para proibir os livros do Novo Testamento que já circulavam nas comunidades judaicas de então. Então o concílio de Nicea resolveu por fim proibir os livros deuterocanônicos. Aliás, quase que o concílio de Nicea tirou do Antigo Testamento o Cântico dos Cânticos. Se assim tivesse sido, sua Bíblia teria 8 livros a menos. A propósito, para respeitar inteiramente os rabinos judeus e o concílio de Nicea, você deveria considerar todo o Novo Testamento como não sendo canônico. Quanto ao uso dos deuterocanônicos pelos primeiros cristãos, já foi provado acima, e continuaram a ser usados até que o primeiro cânon fosse adotado pela Igreja, que assim fez devido ao grande número de apócrifos. Muitos deles gnósticos, surgidos no começo do cristianismo. É engraçado como os protestantes rejeitam a tradição apostólica mas recorrem à tradição judaica Talmud, Mishnah, e que para contornar suas contradições, eles ficam entre Jesus e sinagoga. E alguns acabam optando pela sinagoga. Por fim, para provar a falta de canonicidade dos deuterocanônicos você cita 2 padres da Igreja. Orígenes, se não aceita os livros 1º e 2º Macabeus, aceita os outros deuterocanônicos. E São Jerônimo, que fez a Vulgata, a melhor tradução da Bíblia feita até hoje, porque além de ter sido escrita por um grande santo, ainda teve como base as cópias mais antigas do texto às quais alguém poderia ter acesso, talvez até mesmo alguns originais. Obviamente São Jerônimo errou ao definir que os deuterocanônicos não tinham canonicidade, contudo, cabe aqui dizer que São Jerônimo não era infalível. Não foi a ele quem recebeu de Nosso Senhor as chaves da doutrina, mas Pedro e seus sucessores, os papas, que definiram o cânone atual da Bíblia. Deixamos para o final a sua maior contradição. Eis a sua relação dos deuterocanônicos, aos quais você chama apócrifos. 1º e 2º Esdras, Tobias, Judite, adições a Ester, oração de Manassés, epístola de Jeremias, livro de Baruque, eclesiástico, sabedoria de Salomão, 1º e 2º Macabeus. Os 2 livros de Esdras são protocanônicos, isto significa que também estão na Bíblia protestante. A propósito, você já leu mesmo a sua Bíblia protestante? A tal oração de Manassés é realmente um apócrifo e não existe na Bíblia católica. A propósito, você consultou Bíblia Católica para fazer o seu líbelo? Por fim, você conclui dizendo: para nós o fator decisivo é que Cristo e seus discípulos não os reconheceram como canônicos, pois não foram citados pelo Messias nem os outros escritores da Brit e Hadassa Novo Testamento. Portanto, para você também não são canônicos os livros Ester, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, 1º e 2º Esdras e Neemias. E os protestantes continuam a sua sanha mutiladora da Sagrada Escritura, escolhendo, como hereges que são, ao seu bel prazer, o que lhes interessa e o que não lhes interessa nos livros sagrados. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Paulo Sérgio Pedrosa.